Olá, meninas do cafezinho, bem-vindos ao terceiro estudo de hoje. Hoje eu estou fazendo os 4 estudos lado a lado, porque estamos no mês de dezembro e esse mês eu vou viajar com minha família, eu vou passar tempo focada, né, na minha família e eu quero poder cumprir com as responsabilidades com o ministério. Então, eu passei essa semana, fiz logo todos os estudos e vou estar compartilhando com vocês. No tempo de vocês, vocês podem assistir. Hoje nós vamos estar falando sobre Isabel. Quem foi Isabel? Qual é a história de Isabel? Qual a função de Isabel no reino de Deus, né? Quais lições nós podemos aprender com a vida de Isabel? 4 palavras na história de Isabel que eu quero que vocês estejam lembrando. Vocês lembrarem de Isabel, lembrem dessas 4 palavras. Mentora, humilde, fiel e hospitaleira. Mentora, humilde, fiel e hospitaleira. A história de Isabel você vai encontrar no livro de Lucas. Ela é descrita primeiramente como íntegra e obediente. Em Lucas 1:6. Ela foi esposa de Zacarias, que era um servo fiel, né, um servo ao templo, mas ela tinha um problema, ela era infértil. Eu vou ler com vocês em Lucas, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês para o livro de Lucas. Começando do capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Isso significa que eles não tinham pecado? Não. Significa que eles eram íntegros para se arrepender dos seus pecados e tentar não pecar mais. Vivendo irrepreensivelmente. Que isso é que é viver irrepreensivelmente. É você se convencer do seu pecado, você pedir perdão e você tentar não pecar mais. Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos. Então, a infertilidade não era consequência do pecado. Porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Então, ele não foi uma criança que precisou ter uma conversão para ter o Espírito Santo dentro. Ele já nasceu com o Espírito Santo dentro. Então, é assim, é algo incrível, né? Hoje nós sabemos que como cristãos, a gente se converte, a gente tem a visão de pecado, a gente se perdoa e o Espírito Santo pede para Jesus vir morar em nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós e não sai mais. Nós podemos calejar o Espírito Santo, caso continuemos pecando e não permitamos que ele trabalhe em nós, mas o Espírito Santo não nos abandona. Nós podemos calar o Espírito Santo, mas ele não nos abandona. Mas João Batista, ele nasceu com o Espírito Santo dentro dele. Ele tinha uma função específica, que a gente vai aprender já já sobre ela. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias,
para converter o coração dos pais e filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois sou velho e minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais o seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se do tanto que demorava no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. E não entenderam, então entenderam que tiveram a visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Então, ela passou os 5 meses da gravidez ali em oculto. Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular a minha vergonha, né? O meu opróbrio perante os homens. Então, ela vivia em vergonha, né? Por conta disso. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, ainda aí fala a história de Maria. Aí, depois, Maria, já com o Espírito Santo, né? De Jesus dentro dela, vai visitar Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, João Batista deu um pulo dentro da barriga de Isabel. Vocês sabem, vocês que já ficaram grávidas, sabem o que significa uma criança dar um pulo na sua barriga. Uma vez Bela, gente, se escondeu debaixo da minha costela. E eu quase morro de tanta dor. Gente do céu, o que foi aquilo? Eu estava uns 7 meses grávida. E a Bela, assim, ela deu uma virada dentro de mim e se escondeu debaixo da minha costela e eu achei que eu ia morrer. Então, eu fico imaginando ali, se isso for uma criança comum, né? Uma criança, uma criatura de Deus, imagina uma criança dar um pulo dentro de você, cheia do Espírito Santo. Eu não consigo nem imaginar o tamanho do pulo que ele deu. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me encheu aos ouvidos e a voz da tua saudação. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas palavras que foram ditas da parte do Senhor. Então, gente, é uma história, assim, incrível, né? Uma mulher estéril, idosa, fica grávida, naturalmente, do seu esposo. O Espírito Santo de Deus já está dentro da criança, no seu ventre. Vem a Maria, né, a mãe de Jesus, já grávida, concebida pelo Espírito Santo. E o Espírito, eu acredito, dentro de Isabel, dentro do seu filho, faz o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Maria, dentro de Maria, né, através de Jesus, faz o Espírito dentro de João Batista pular de alegria. É algo fascinante. É algo assim que eu não tenho palavras para explicar. A única coisa que eu consigo pensar é, gente, como pode nós cristãos muitas vezes ficarmos calados diante do assassinato de bebês dentro do ventre, quanto a primeira pessoa que reconheceu Jesus, a divindade de Jesus, foi um feto dentro de Isabel.
Então, como pode nós, como cristãos, nos calarmos diante da atrocidade que é o aborto? Como pode nós apoiarmos, muitas vezes, em ficarmos calados, né? Porque, infelizmente, a maldade do mundo prevalece muitas vezes pelo silêncio dos justos, aqueles que não falam contra ela. Que nós possamos orar por as nações, que nós possamos estar dobrando nossos joelhos por essas mulheres que na dúvida, às vezes, no desespero, tomam decisões tão drásticas. E não apontando o dedo para condenar, porque o meu pecado não é melhor do que o pecado dela. O pecado é pecado, as consequências são muito terríveis. Mas que nós possamos ter um coração sensível a essa específica situação. E que nós possamos estar com olhos abertos e com o coração aberto para acolher pessoas que um dia fizeram, né, foram vítimas ou fizeram abortos, por seja qual for a causa. Que nosso coração esteja disposto a perdoar, a amar e não condenar. Como eu falei, o meu pecado de inveja, cobiça, não é melhor do que o pecado dela, mas as consequências são diferentes. Que nós tenhamos o coração sensível e compreender, né, e zelo, que a partir do momento da fecundação, a partir do que a Bíblia fala de conceber, né, a partir do momento que há concepção, há vida, que nós estejamos conscientes de que Deus nos tece dentro do nosso, né, do nosso útero, Deus tece dentro do útero da nossa mãe a substância ainda informe, a vida, e que nós possamos estar testemunhando isso para o mundo, não nos calemos, que há vida. Ela é considerada como uma mentora excelente para a jovem Maria. Quando a gente lê em Tito, o texto do nosso Ministério Cafezinho da Tarde, quando eu criei o cafezinho, o texto que eu utilizei como base foi Tito. Tito 2, vou abrir para vocês. Tito 2, 3 a 5. E por que eu utilizei esse texto? Quando eu me converti, eu tive uma irmã na minha igreja, né, uma missionária, que para mim foi uma mãe na fé, foi tia Neuma. E tia Neuma foi quem me ensinou, aliás, as primeiras histórias bíblicas e me ensinou a ensinar essas histórias às crianças. E hoje eu posso ensinar os meus filhos em casa. Mas eu não tive, depois disso, uma mentora, fora a minha mãe, na parte de vida doméstica. Uma pessoa que me ensinasse como zelar pelo meu lar, como zelar financeiramente pelo meu lar, como construir o meu lar. Eu não tive uma mão que modelasse isso para mim. Eu casei, já fui morar longe da minha mãe. E a forma como as meninas estão crescendo, eu estava até conversando isso com meu esposo hoje. Hoje em dia, pouco se tem modelado para a juventude sobre o que é construir um lar. Muitas mães estão muitas vezes tão ocupadas em prover objetos, prover coisas para os filhos, que estamos esquecendo do modelo básico para a maternidade, para o lar. Eu não estou dizendo que você vai criar sua filha apenas para cuidar do lar, mas que ela saiba zelar um lar, porque solteira, casada, trabalhando fora, trabalhando dentro, ela vai ter um lar para cuidar. Então, simples coisas como costura, cozinhar, conduzir um orçamento de uma forma sábia, como comprar, procurar preços, decoração, coisas simples, que hoje eu olho para trás e eu digo, nossa, se eu tivesse o conhecimento dessas coisas, o meu lar, ele fluiria de uma forma tão mais tranquila, né? Eu aprendi na marra. E a parte bíblica, em que focar para poder estar construindo o meu lar. Hoje eu tenho diferentes pontos, né? Eu tenho livros que eu leio para minha edificação pessoal
e livros que eu leio para a edificação do meu lar. Meu foco em 2020 vão ser livros de educação no lar. Educação cristã e educação mesmo de curricular, né, para os meus filhos. Mas são coisas que eu estou focando para edificar o meu lar. Mas eu não tive, gente, uma pessoa que dissesse, Karina, vem, eu pego a tua mão e eu te guio. Eu pesquisei, eu estudei e eu procurei. Através do Espírito Santo me guiando, eu pude hoje ter essas informações, esses conhecimentos. E meu desejo com o cafezinho foi transmitir essa visão de mundo que Deus tem me dado com vocês. Tanto é que eu criei um plannerzinho no cafezinho simples, umas tabelinhas que eu tenho, como administrar um lar, que se chama Mulher Sábia Edifica Sua Casa. Tem lá como eu administro o meu tempo. Muita gente diz, Karina, como é que você consegue, né? Cuidar de ministério, cuidar do lar. Gente, eu faço um pouquinho de cada coisa, né? Meu corpo, eu tenho uma saúde frágil, eu não aguento um faxinão. Então, eu faço uma coisinha na segunda para casa, uma coisinha na terça, uma coisinha na quarta, uma coisinha na quinta, uma coisinha na sexta, uma coisinha no sábado, domingo eu descanso. Mesma coisa para os meus filhos, eu ensino uma coisinha na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta. E assim com meu esposo, eu invisto um tempo com meu esposo todos os dias. Comigo, eu invisto em tempo para mim todos os dias. Não adianta eu fazer um faxinão na casa na segunda e não ter amor para dar para os meus filhos, porque eu estou tão exausta que eu estou com a paciência aqui com eles. Para mim, isso não é lucro. Para que adianta uma casa brilhando e um coração seco? Para mim, não é lucro. Então, eu preciso distribuir, administrar o meu tempo de forma sábia. Como eu aprendi isso? Na marra, vivendo. E meu desejo é transmitir para vocês. Aqui no texto, foi esse texto que me inspirou a poder fazer isso através do cafezinho. Tito 2, 3-5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, ou seja, não falar da vida de ninguém, não ter vícios, né? O vinho aqui pode ser vícios como internet, como gastar dinheiro com o que não é necessidade para o teu lar, que não é construção para o teu lar, com vaidade, né? Com aquela roupa desnecessária, onde você pode estar edificando. R$200 é caro para comprar uma Bíblia que vai me usar durante 10 anos. Ou um livro de devocional para os meus filhos que vai me usar durante 5 anos. Mas eu dou R$200 numa calça, porque é a calça da moda. Então, é isso que eu estou falando. Não estou falando de necessidade, estou falando de priorização, certo? Mestras do bem. O que é mestra do bem? É você ter uma intencionalidade em fazer o bem para os outros. É você não esperar sobrar para você amar e cuidar. A fim de instruírem. Então, elas estão vivendo assim, não apenas para o bem próprio, mas a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e os filhos. Então, significa que quando você casa, você não sabe amar. Você é instruída a amar, né? Você aprende a amar. Porque amar é você se esvaziar para encher outros. E isso, gente, é algo que ela exige abdicação. Não tem como você se esvaziar e deixar o teu copo cheio ainda. A única forma é espiritualmente através de Cristo. Porque Cristo enche o teu copo e você transborda no copo dos teus filhos e teu marido. Mas você não tem como fazer isso, gente, sem Cristo. E sem uma pessoa para te guiar, mesmo que essa pessoa seja apenas o Espírito Santo. Porque a sabedoria, né? Onde é que ela se inicia? No temor do Senhor. Então não tem como a pessoa ser sábia sem ela temer a Deus. Eu acredito que sabedoria é a utilização do conhecimento de uma forma que agrade a Deus. Então como é que você vai agradar a Deus se você não teme?
a serem sensatas, são capazes de julgar o que é integridade e fazer isso, honestas, então sempre dizer a verdade, boas donas de casa. Karina, isso significa que eu posso trabalhar fora e contratar uma empregada para cuidar da minha casa? Significa. Você pode fazer isso. Se você nunca abdicar do tempo com seus filhos, e você ter um foco de passar tempo intencional com os seus filhos e o teu marido. Né? A mulher de Provérbios 31 tinha servas, a mulher de Provérbios 31 trabalhava fora, ela ia procurar os terrenos para comprar, né? Mas ela sabia o que estava acontecendo na casa dela. Ela é uma pessoa que ela administrava bem o lar. Não significa que ela não trabalhava fora. Trabalhar fora em si não é o problema. O problema é a razão, é analisar o coração. Por que eu estou trabalhando fora? É para fugir do meu lar? Eu estou trabalhando fora por egoísmo, apenas porque depois meus filhos vão crescer e eles vão cuidar da vida deles e eu não vou ter mais vida. Eu vou ter a minha anulado. É por isso que você está trabalhando fora? Por que você está trabalhando fora? A mulher deve se amar. Ela deve se amar, ela deve se valorizar. Ela pode se utilizar, mas onde isso está dando valor à vontade de Deus? Eu acho que muitas vezes nós aceitamos a vontade de Deus até onde ela nos veste. A partir do momento que ela começa a ficar incomodando o nosso conforto, a gente não quer mais a vontade de Deus, a gente começa a ignorar a vontade de Deus. Então a gente tem que ter esse zelo. Não é errado ter bens, não é errado trabalhar fora, não é. A gente já falou sobre isso, né, no ministério. Mas a gente tem que ver as razões por trás nós estamos fazendo isso. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim, que o feminismo ele tem mentido para as mulheres, dizendo que é mais confortável estar oprimida fora da casa do que servir com amor à família. Então, a opressão no lar, ela é pior do que a opressão fora do lar. Então, a mulher passaria, então, as mulheres que se sentiam oprimidas dentro do lar, passariam, então, é melhor estar oprimida fora do lar. O que, para mim, não faz sentido nenhum, né? Porque o lar, para mim, não é opressão. O lar é paraíso, né? O meu lar, ele é refúgio. O meu lar é fortaleza. Eu quero que meu lar, ele seja um oásis no deserto. Eu quero que meu marido saia do trabalho e venha correndo para casa. Então, eu vou fazer o que ele gosta, eu vou cuidar dele, ele se sentir cuidado, amado, valorizado, querido. Sei que eu me importo por ele trabalhar tanto. Eu cuido dos nossos bens com zelo, porque eu dou valor ao trabalho dele. Eu cuido dos nossos filhos com amor. Então, assim, é muito importante. E eu tô fazendo isso, gente, não só para mim, para o meu lar. É também para que eu possa encorajar as mulheres que acabaram de casar a fazerem o mesmo. O evangelho, a vida cristã não é só sobre mim. Nós vivemos em comunidade, né? É para ser um dando exemplo e testemunhando para o outro. Sujeitas ao marido, aí as mulheres, né, mais uma vez, Karina, eu tenho que ser escrava. Não, sujeito não tem nada a ver com isso. Sujeição é você, por pura vontade, amor, respeito, zelo e obediência à palavra de Deus, aceitar a liderança do teu esposo. Sem reclamar, como eu falo para a Bela, né, muitas vezes. Eu digo, Bela, fazer as coisas reclamando não é o que a palavra de Deus fala. Então, muitas vezes, a gente precisa, eu tive que aprender a confiar na direção do meu marido. Dizer, não, você decide. O que você decidir tá bom. E daí confiar que Deus vai... Isso eu não tô falando... Gente, não tô falando de casos extremos, certo? Tô falando de um relacionamento saudável. Eu não tô falando de casos extremos onde o marido abusa fisicamente da mulher ou verbalmente. Eu tô falando de um caso saudável, um relacionamento saudável entre o marido e a mulher. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, aí, bum, né? O holofote. Para que a palavra de Deus não seja difamada. O que quer dizer com isso? Se você não age assim, nenhuma dessas coisas que eu falei, a palavra
de Deus vai ser difamada na minha casa, vai ser difamada fora da minha casa, e eu não vou estar modelando Cristo para as mulheres mais jovens e para a minha família. Meu filho não vai saber com que tipo de mulher, né? Tipo que eu falo, modelo, né? Que modelo de mulher ele vai escolher para a esposa um dia. Minha filha não vai saber que tipo de mulher, que modelo de mulher ela vai ser um dia. Ela deve ser um dia. Porque eu não estou modelando isso na minha própria casa, gente. Como é que eu vou estar falando, como é que eu vou estar exigindo, né? Ou pedindo disso um dia para os meus filhos? Então, eu tenho que ser modelo para eles. Né? O cristão, os pais, eles devem instruir como modelos para os filhos. E isso começa nesse texto. E eu penso que foi isso que Isabel foi para Maria, sabe? Quando Maria foi para lá grávida, Isabel não apontou o dedo para ela e disse, você tá grávida, né? Não, a gente sabe da história de Maria. Maria era adolescente, Maria estava noivada, ela engravidou noiva, não casada, né? Então, assim, foi um escândalo, né? E nós não vemos Isabel julgando Maria. Nem vemos Isabel apontando o dedo e nem com inveja de Maria, porque Isabel poderia ser a mãe do Messias. A gente sabe, a gente já viu nas escrituras que todas as mulheres daquela época desejavam a gravidez para serem a mãe do Messias, né? E Isabel ainda poderia ter ficado com inveja. Não, ela não ficou. Ela foi mentora de Maria. Ela foi uma mulher mais velha que ensinou ali Maria. O próprio Jesus declarou que não havia ninguém que tenha sido maior do que o filho de Isabel. Eu acredito que ela não apenas foi mentora e modelou para Maria, mas também para o próprio João Batista como mãe. Fico imaginando o modelo de mãe que ele teve, sabe? A fé que Zacarias e Isabel ministraram na vida de João durante a sua infância. Mesmo ele já tendo o Espírito Santo, gente, ele não era perfeito. Ele tinha pecado, todos pecaram. Então é como nós temos o Espírito Santo, mas nós continuamos a pecar todos os dias. Mas o Espírito Santo é uma pessoa de superpoder que nos fortalece para que nós não pecamos, não pecamos mais, né? Exemplo de serva, desculpa, pulei um. Devemos orar para que possamos ter um coração sem inveja ou amargura como Isabel. Você imagina os anos que Isabel passou triste, envergonhada, sendo apontada na rua por não ter concebido. Fora o medo, né, de ser largada por isso, porque naquela época, a gente já estudou, até 5 anos, se a mulher não engravidasse, era motivo para repúdio. Então, assim, a gente vê que João Batista, um besouro na minha mão, que João Batista e Isabel um relacionamento muito saudável. Nós podemos ver por conta disso, né? O exemplo de serva aberta ao trabalho do Espírito Santo em seu lar, né? Tendo essa hospitalidade com Maria. Eu acredito que talvez algumas pessoas que não tiveram a fé de Isabel poderiam simplesmente até nunca mais falar com Maria. Não, o que aconteceu com Maria eu não quero nem saber, né? Ela não é nem minha família, tipo da coisa. E ela não virou as costas para ela, pelo contrário, ela creu, né? Ela confiou no trabalho do Espírito Santo. E como eu falei, João Batista reconheceu Jesus ainda no ventre de sua mãe. Então, quem foi Isabel? Isabel foi mentora, Isabel foi humilde, Isabel foi fiel, Isabel foi hospitaleira. Então, quem somos nós? Quem nós devemos ser? Nós devemos ser mentoras, nós devemos ser humildes, nós devemos ser fiéis e nós devemos ser hospitaleiras. Nós devemos estar, através da nossa vida, modelando Cristo na vida de outras mulheres. Então é isso, gente. Vou terminar esse estudo por aqui, vou desligar e fazer o outro, que é o questionário histórico, e assim eu vou terminar os 4 estudos desse mês do Mulheres Como Eu. E a gente vai se ver, né? Nós vamos nos ver próximo mês, para o nosso último mês do Mulheres Como Eu. Eu vou estar pintando a minha Isabel e vou estar compartilhando com vocês
no meu Instagram e aqui também no Face. Essa daqui é a ilustração de Isabel. Outra coisa maravilhosa, nossa lojinha, eu baixei o preço de todos os produtos agora para 2020. Então, se você estava esperando ter condição financeira para começar o estudo, ou ter... Ai, pronto, tá aqui ela. Desenho da Ana Karen, lettering feito por mim. Se você estava esperando ter a condição, pode ir lá na lojinha, que os produtos estão todos com novos preços para vocês. Então é isso. Vejo vocês em alguns segundos. Vou só desligar esse vídeo e vou ligar novamente, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.